Bom dia, paz, shalom, de novo aqui para terminar essas lives que eu já tinha feito e depois perdi de leitura do livro de Atos. Tá frio, mas tem um sol atrás de mim e tá reflexo. Mas com a graça de Deus vamos fazer essa leitura e Atos 10, primeira parte, e é maravilhoso o livro de Atos. Toda a igreja precisa ensinar Atos dos Apóstolos e precisa ensinar as doutrinas do apóstolo Paulo, porque nós somos a igreja gentílica, né? E Paulo é o mestre, o doutor da igreja gentílica. Então, Atos 9 fala da conversão de Paulo. Paulo já começa a acontecer milagre ali, e ele só precisou de um cristão para orar por ele, mas Deus já estava dando revelação para ele ali, desde a hora que o Senhor Jesus apareceu como uma luz forte para ele no caminho de Damasco. Depois ele vai para Jerusalém. Depois ele tem que sair de Damasco fugido, porque todos os lugares daquelas regiões ali tinha sinagogas. E aqueles religiosos que faziam parte da religião judaica, que rejeitava Jesus de Nazaré, eles perseguiam Paulo. Onde que Paulo ia, eles queriam acabar com Paulo. Porque Paulo era um do lado deles. Primeiro Paulo era um do lado deles. Agora, Paulo virou inimigo. Não é que Paulo virou inimigo. Paulo queria ser amigo deles. A gente está arrumando minha blusa aqui. Paulo queria ser amigo deles, mas eles eram inimigos dos cristãos. Esse era o problema. E aqueles que eram inimigos dos cristãos, então tinha muitos judeus do primeiro século. Aliás, eu creio que dos primeiros 5, 10 anos a igreja era só de judeus convertidos, né? Ali depois de Paulo, que Paulo é chamado para pregar aos gentios. Mas mesmo assim Paulo ficou muito tempo ainda pregando para os judeus, sendo perseguido. Então, era assim, Paulo começou a pregar em Damasco. Aí ele começou a ser perseguido, ameaçado de morte. Aí ele foi para Jerusalém. Também quando descobriu, começou a ameaçar ele de morte. Aí, depois ele foi para... Ele volta para Tarso agora, que era Tarso, lembra? Ai, o reflexo do sol aqui. Lembra que fala Paulo de Tarso? Então, ele vai para Tarso, né? Aí, o final do capítulo 9 fala que ele vai para Tarso. E também, aí tem também o Pedro também, né? Ali também aparece Pedro, que também estava ali fazendo a obra do Senhor. E agora vamos aqui para... Deixa eu ver quantos... Tem que olhar os capítulos para ver quantos versículos eu vou ler. Então, Atos 10, primeira parte. Se inscreva lá na Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Comunidade Unida de Cristo Helena. Quem está no YouTube, o perfil do Facebook é Cristã Helena. E a página Bíblia Diária Helena no Facebook. Então vamos lá, para a glória de Deus. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Okay? Itálica, mas pode ser também romana, porque acho que era romana, porque naquela época Roma era uma capital separada, não tinha essa união italiana que tem hoje. Essa união italiana tem menos de 300 anos. Nós estamos falando de 2000 anos de história. Então eles colocam aqui Itálica, não pode colocar aqui também romana, ok? Uma corte chamada romana, ok? Era religiosos, havia em Cesareia lá perto do mar, ok? Que era a terra onde os romanos moravam.
Por isso que a corte era romana. A tradução colocou itálica, mas não é itálica, é romana mesmo, ok? Havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, que se chamava itálica ou romana, ok? Romana é melhor. O Cornélio, lá o famoso Cornélio, que Pedro tinha aqui na casa dele, né? Tá vendo que eu acredito que os 5, 10 anos de igreja era só pregado para os judeus. Aqui, ó. Ali em Cesareia tinha esse homem da corte que ele chamava, corte romana, que ele chamava Cornélio. Esse é aquele lá da história de Pedro, ok? Vamos ler aqui. Era religioso, ele e todos os de sua casa. Eram tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente, numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar Cornélio. Ok? Ele era um homem que fazia esmola, um homem temente a Deus. Fazer esmola era ajudar os pobres, ok, gente? E ele já orava, já buscava o Deus da Bíblia, ok? E numa visão ele viu, aqui a Bíblia fala pela hora 9. A hora 9 era às 3 horas da tarde, porque eles começavam a contar o dia a partir das 6 horas da manhã. O dia era começar a contar às 6 horas da manhã. Então a hora 9 ia dar 3 da tarde. Lembra que o Senhor Jesus morreu na hora 9? Vamos lá. Este homem viu claramente numa visão pela hora 9 do dia aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar Cornélio. Ok? Um anjo de Deus. Ao início da igreja era cheio de anjos de Deus falando, mas hoje em dia, se você vai falar de anjo para os crentes se assustam. Vamos lá. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? Tá vendo? Vê um anjo e ele falou Senhor, porque quando aparece o sobrenatural, você nem sabe discernir direito, ok? Cornélio fixou nele os olhos, possuído de temor, e perguntou: o que há, Senhor? Senhor aqui eles usam para Jesus, mas a Bíblia fala que foi um anjo. O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, como uma oferta de lembrança. O que acontece? Adonai, Senhor é Adonai, e Adonai, toda vez que um anjo aparecia que vinha trazer recado do Senhor, de Adonai, então ele já sabia que era Deus que queria falar. Por isso que então ele já chamava de Adonai, porque ele já sabia que era Deus que estava falando, ok? Então, aí ele falou: que há, Senhor, que há Adonai, ok? Adonai é porque se referia ao Deus de Israel, da Bíblia. O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas, as tuas ajudas aos pobres, ok? Esmola aqui, hoje a gente nem se usa mais essa palavra, mas não é só lá dar uma esmola na rua. Aqui era ajudar os pobres mesmo, em suas casas, na região, no bairro. As tuas orações, as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança, ok? Você está fazendo esmola? Você está fazendo oração? Está fazendo esmola? Porque tem gente que só quer o milagre, só quer a bênção. Tem gente que te manda uma lista de oração: ora por mim, pro meu pai, pro minha mãe, pro meu marido, pro meu vizinho, mas tá fazendo esmola? Ajudando o pobre? Tá tendo uma vida de oração? Ou você só procura um crente na hora que você está precisando? Você só quer o Deus do crente na hora que o negócio aperta? Não vai ganhar salvação, não. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aprenda a buscar Ele. Agora envia homens a Jope
e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha lá, o anjo falando para Cornélio. Pedro está lá em Jope, um servo de Deus. Eu nem sei se Cornélio já tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Deve ter ouvido, né? Porque quem é que não ouviu falar de Jesus ali na Galileia? Cesareia era próxima a Galileia. Mas falou, chama lá o Pedro. Ele está em Jope. Vai buscar ele. Por quê? Porque Pedro precisava ministrar a salvação em Cristo para Cornélio. Batizar, tudo. Isso, gente, faz parte da igreja de Cristo. Tem gente por aí que quer ser salvo, quer ser salvo, segue o Mashiach, segue Yeshua, mas não quer ser batizado, não quer participar da ceia do Senhor, não quer... A igreja de Cristo tem ordem, a noiva de Cristo ela tem ordem. A noiva de Cristo ela tem, aqui na terra tem liderança. A igreja de Cristo aqui na terra tem os rituais da igreja de Cristo. Se você diz que é crente, mas rejeita isso, eu não sei no que você é crente, não. Não adianta mudar para falar o nome hebraico, que você não vai ficar mais santo, porque agora você vai falar Yeshua. Se você não obedece aquilo que Yeshua deixou para a igreja dele, ok? Então vamos lá. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Vendo? Então foi lá no Jope, na cidadezinha chamada Jope, ficava perto do mar, isso que ele está dizendo, e para procurar, era um Simão que estava na casa do outro Simão, mas o Simão Pedro é o apóstolo, ok? Que era para Cornélio mandar buscar. Quando se retirou, o anjo que ele falava chamou 2 dos seus criados e um soldado, temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, gente, Deus fala dos dois lados. Deus fala dos dois lados. Deus fala com quem vai receber a bênção e com quem deve fazer a bênção. Olha que coisa maravilhosa. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto o preparava, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas, ok? Nela havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e das aves do céu. A visão de Pedro, ok? Do mata e come. Que muitas pessoas não aceitam isso, né? Mas Deus falou com Pedro através dessa visão, ok? Para que Pedro fosse na casa de Cornélio, porque Pedro, embora ele fosse um seguidor do Nazareno, do Messias de Nazaré, Pedro ainda era também judeu. E o judeu não tem costume de entrar na casa de gentil. Pior ainda, sentar na mesa para comer, ok? Vocês vão ver aqui. No dia seguinte, enquanto estava em viagem e se aproximava da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava, caiu em êxtase. Êxtase, ele é como se diz? Ele entrou numa visão espiritual, que ele chama de êxtase, ok? Viu o céu aberto e desceu uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas, ok? Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Revelação de Pedro.
Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro com fome, em jejum, entregando a oração para ir comer, e aparece aquela toalha de mesa com aqueles alimentos em cima de animais impuros, pelo judaísmo, pela lei de Moisés. Okay? Disse Pedro, de modo algum, Senhor. O Adonai, Pedro falava Adonai, viu, gente? O Deus de Israel. Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Okay? Esta voz lhe falou pela segunda vez, o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Deus purificou o gentio. Isso aqui está dizendo que Deus purificou o gentio. Porque antigamente só judeu era povo de Deus. Mas agora o gentio também é, para honra e glória do nome de Jesus. Mas valoriza isso, gente. Porque se você não crê, você vai pro lago de fogo. Vem conosco, Jesus. Eu tenho que falar a verdade para você. Eu não vou ficar aqui com mimimi enganando ninguém igual muitas igrejas fazem, não. Tem que falar a verdade. Mas tem que pregar a palavra de Deus, ok? Disse Pedro, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez, o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Ok? Mas aqui está falando dos gentios, você sabia disso? Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Deus, ele... Então, você pode fazer uma oração 3 vezes. Quando o Senhor Jesus falou vãs repetição, não é né, igual você vê lá, 1000 Pai Nosso na internet, 1000 Salmo 91, 100. Não, até 3 vezes, tudo na Bíblia é até 3 vezes. Você pode fazer, você pode rezar, orar, citar, porque tem gente que implica até com a palavra rezar. Essas pessoas, elas vão derrubar a ignorância delas por terra. Eu profetizo em nome de Jesus. Então você pode rezar o Pai Nosso 3 vezes, o Salmo 3 vezes, até, tudo bem. Isso não é vãs repetição, porque tudo que Deus faz é 3 vezes. Olha lá. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Tem coisa que Deus nem precisa fazer 3 vezes, mas quando é assim, cabeça dura igual Pedro, aí tem que ser 3 vezes, né? Pedro era uma benção. Até a sombra de Pedro curava, mas ele era cismado. Olha lá. Desconcertado, Pedro assim, atrapalhado, meio na dúvida, sem saber o que fazer, né? Fala desconcertado. Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera quando os homens enviados por Cornélio, o romano, o gentil, ok? Enviado por Cornélio, se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Ok? Quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. O Simão que estava hospedando Pedro, ok? Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado um outro Simão, né? Que era o Pedro, né? Com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro, o apóstolo, refletia na visão, Pedro ainda estava pensando, meu Deus, o que é isso, Senhor? Uma toalha cheia de animais impuros. E o Senhor está falando para me comer? Enquanto Pedro estava ali, analisando a visão, refletindo na visão, disse o Espírito Santo, ok? Eis aí 3 homens que te procuram. Oh, meu Deus, a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acho que a gente tem até medo. E eu acho que muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente e a gente não está entendendo. Vem comigo, Jesus. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar. Não tenha medo, Pedro, vai. Porque sou eu quem os enviou. O Espírito Santo, ele fala também como Jesus falando. E ali era como se Jesus já falando para Pedro. Pedro conhecia, Pedro sabia como é que Jesus falava. Pedro andou 3 anos e meio pregando com o Senhor Jesus. Ele sabia como é que eram as coisas. Pedro se assustou muitas vezes com o Senhor Jesus. Imagina o Senhor Jesus na casa do Mateus, o cobrador de imposto, todo mundo odiava. O Senhor Jesus na casa do baixinho lá que subiu na árvore, né?
A mulher que era prostituta, convertida, liberta por Cristo, vem lá e derrama o perfume aos pés de Jesus. O baixinho era o Zaqueu. Então Pedro, ele se escandala, ele ficava, porque isso não era coisa normal de judeu. Aí as pessoas falam, Jesus era um judeu da religião judaica, que Jesus fazia coisa que os judeus se assustavam. Você não sabia disso, não? Então você não conhece o que é Jesus. E nem Yeshua, que é o mesmo. Não adianta mudar o nome. Yeshua fazia coisa que os judeus ficavam assustados. Ok? Então Pedro já estava acostumado a ver essas coisas assim que o Senhor Jesus fazia, que Pedro ficava meio que assustado. Mas isso aí não está na lei de Moisés. É assim até hoje, ok? Vamos lá. Enquanto, aqui ó, levanta, aí a voz falou para Pedro, né? Não, aqui já não foi a voz, aqui é em espírito, ok? Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Aí Pedro entendeu que realmente quem estava falando era o Senhor Jesus, porque Pedro conhecia como Jesus falava. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Pedro já tinha entendido, né? Depois dessa, só restava Pedro entender. Às vezes a gente não entende. Tem gente que não faz a obra de Deus direito porque não entende quando o Espírito de Deus fala. Responderam o centurião Cornélio. O centurião falando. Não. Os homens que foi buscar Pedro falou para Pedro: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, aqui quando fala Deus é Adonai Elohim, ok? O qual goza de excelente reputação dentre todos os judeus. Então, ele era um gentio, mas ele era reconhecido entre os judeus, ok? Recebeu de um santo anjo, ok? Tem os santos anjos. Oh, meu Deus, que possamos discernir os santos anjos e não ignorá-los. O qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar a sua casa e de ouvir as tuas palavras. Ok? Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope e acompanharam. Aí foi, né? No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo enviado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aqui está, na segunda parte, continua. Aqui acabou, finalizou. Então, o Cornélio, ele mandou chamar todos os parentes dele para ouvir o apóstolo Pedro. Que maravilha, né? Que maravilha. E depois você vê a segunda parte de Atos dos Apóstolos 10. Que maravilha. O que Deus fazia através dos apóstolos. E o Senhor Jesus quer fazer hoje ainda. Que nós possamos acreditar e praticar as obras dele. E eu vos deixo na paz do Senhor. Ó, aqui, até essa meia luva eu estou usando por causa do frio. E eu vos deixo na paz do Senhor. Que o Eterno vos abençoe. Abençoe com a bênção da saúde, da paz e da prosperidade. Mas pega os evangelhos e leia, pega o livro dos apóstolos, leia as cartas dos apóstolos, porque senão você vai seguir essas igrejas de doutrina dos homens. Eu não estou falando contra a igreja, eu estou falando para você tomar cuidado com a doutrina dos homens, que cada um faz uma doutrina conforme o que dá na cabeça. Tem pessoas que é guiado pelo Espírito Santo, sim. Glória a Deus e aleluia. Amém por esses que são guiados pelo Espírito Santo. Mas tem uns que nós não sabemos nem qual Espírito está atuando. Então a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Mas como você não vive com aquela pessoa 24 horas, você não sabe o que ela é 24 horas lá no particular.
Mas você ora que Deus vai te mostrar que se aquela pregação que a pessoa está fazendo pela internet, Deus pode mostrar se um pregador realmente ele está no espírito, ou se ele está na emoção, ou se ele está na carne, ou se ele está até mesmo sendo usado pelo outro. Tome cuidado. Esses falsos profetas que diz que vai acontecer, que o arrebatamento vai ser tal dia, que Jesus vai voltar tal dia, que tal dia vai acontecer tal coisa e não acontece. Gente, eles são falsos profetas. Não siga. Tem um monte, principalmente da África, de vez em quando aparece um. Falou que Jesus ia voltar acho que foi em setembro, outubro, sei lá. Gente, agora o outro que disse que havia um dilúvio. E essas pessoas, elas quando quando de um lado as coisas não acontecem, elas fogem para outro lugar. Eles são os falsos profetas que a Bíblia diz. Se você não ler a Bíblia, você vai ficar enganado. Vá ler como que era a vida dos apóstolos. Eram homens santos de Deus. Como está dizendo, até pela internet, a gente percebe quando se a pessoa realmente está pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, ok? Então, tem gente que fica aí só discutindo coisas que nada a ver com salvação. Eles pegam a coisa da Bíblia, fica 3 horas fazendo vídeo discutindo, pedindo pix. E você fica aí perdendo seu tempo. Outras revelações estranhas. Outras pessoas. Uma vez eu vi uma mulher que ela disse que Deus falava com ela, sei o quê, blá, blá, e ela tinha raiva da mãe dela. Ela demonstrava para todo mundo que ela tinha raiva da mãe dela. Ok? Então, gente. Tô aqui. Com o frio, os lábios da gente vai ressecando, ok? Então ela demonstrava que ela tinha raiva da mãe dela. E um monte de gente seguindo ela, achando que ela era uma profeta. Pelos frutos você conhece, a pessoa é profeta de Deus. A pessoa que ela tem ódio no coração, que ela não perdoa, que ela xinga, que ela fala palavrão na internet, desconfie. Mas as pessoas seguem esses dizem que são profetas, ou pastores, ou outras coisas, ou missionários, e as pessoas seguem e ainda põem dinheiro no Pix da pessoa, e ela tá lá xingando palavrão, xingando os outros, desejando a morte do presidente do Brasil, que a partir do momento que é presidente, meu filho, você tem que orar pelos governantes, é o que a Bíblia diz. Se está desejando a morte, não, nós temos o verdadeiro evangelho, nós pregamos, minha igreja, quando as pessoas já falam, a minha igreja, a igreja é dele. Você não percebeu? Ok? E desejando mal para os outros? Vem conosco, Jesus, livra-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e cuida do Brasil, e tira os evangélicos do engano, da política, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Livrai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Eterno vos abençoe. Quem ficar até o final, receba a bênção da prosperidade, da paz e da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vos deixo até a próxima. Pai, shalom, shalom.